Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 19 de março do ano de 2018, e o nosso tema hoje é um estudo de caso chamado Perseguição Espiritual. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Antes da gente começar, um breve recadinho. Eu gravei na reflexão passada um recado explicando sobre como vai funcionar o grupo no WhatsApp. Então, se você não ouviu, vai lá na reflexão do Anticristo, que lá no começo tem um recado onde eu vou explicar tudo direitinho como é que vai funcionar, ok? Então, tá com dúvida? Olha lá e se informa, beleza? Bom, já há algum tempo eu estava pensando em trazer alguns casos, para serem analisados, estudados, como nós já fizemos no passado, lá naquele estudo de caso do médium enlouquecido e alguns outros que eu já trouxe. E ontem uma pessoa falou, podia trazer casos e tal, então eu decidi trazê-los. E esse é um caso muito interessante, é um caso verídico, é um caso que eu presenciei e que penso tem muita coisa a nos ensinar. Vamos lá. Bom, ele aconteceu alguns anos atrás, mais precisamente no ano de 2015. Era um trabalho de pretos velhos, nós já estávamos no terreiro esperando o início do trabalho quando entrou uma senhora. Assim que ela entrou no terreiro, toda a atmosfera do terreiro mudou. Parece que ficou pesada, a corrente se enfraqueceu. Os médiuns começaram a se sentir estranhos, desconfortáveis. E, obviamente, a fonte estava nessa mulher. Como médium sensitivo, eu percebia com muita clareza que ela era a fonte de todo esse desconforto que nós estávamos sentindo ali. Pois bem, a gira começa e uma primeira coisa que eu notei: as incorporações demoraram mais do que de costume. Parece que os médiums sentiram uma grande dificuldade em incorporar. Depois que eles incorporaram, o atendimento ocorreu e o chefe espiritual pediu que fosse mais rápido. O atendimento deveria ser mais rápido do que o convencional. E aquela senhora ficou para último. Detalhe que eu esqueci de mencionar. Ela entrou no terreiro toda torta. Ela mancava de uma perna, ela tinha uma mão presa ao corpo, ela tinha o pescoço torto. Era uma figura não muito agradável de se ver. Ela entrou desse jeito, com a perna torta, com o braço torto e com o pescoço torto. E as entidades disseram: você fica por último. Quando terminou de atender o último consulente, a entidade pediu para abrir a porta e liberar todo mundo, que o trabalho prosseguiria apenas com aquela senhora, o que não era uma coisa típica de acontecer, já que geralmente tem um encerramento normal. Mas naquele dia as pessoas saíram, essa senhora foi chamada e assim que ela entrou, a entidade-chefe pediu que todos os médiuns mantivessem a concentração, a firmeza que iriam se manifestar alguns obsessores. E começaram então a chegar entidades muito, muito inferiores, gritando, xingando, etc. Foram recebidas mais ou menos 7 ou 8 entidades ali naquele momento. Terminada essa primeira fase, a preta velha subiu, veio então o caboclo, e o caboclo começou a dar passe nessa senhora, e milagrosamente à nossa frente ela foi meio que desentortando. Então ele começou a dar passe nela, a perna voltou ao normal. Conforme ele foi dando o passe, fazendo o descarrego, a mão dela voltou ao normal. E depois o pescoço voltou ao normal. Então aquela senhora que 2 horas antes tinha entrado ali no terreiro toda torta, braço, perna e pescoço torto, naquele momento estava normalzinha. A entidade pediu para abrir as portas e pediu para que ela fosse embora. Ela então foi embora.
A entidade pediu que fechasse as portas, depois fez um trabalho de descarrego do terreiro e aquela impressão negativa, aquela coisa ruim, foi embora e voltamos ao normal. Porém, a figura daquela senhora muito nos impressionou. E quando nós tivemos ocasião de conversar com um preto velho sobre o que tinha acontecido, ele nos disse que ela chegou até o terreiro acompanhada por 43 entidades. E aquilo me chocou profundamente, porque eu fiquei pensando o que deve uma pessoa fazer na vida para ter atenção de tantas entidades inferiores assim, né? Que tipo de erros alguém deve cometer para que tantos espíritos assim passem a acompanhar uma pessoa? E a entidade deu uma explicação muito interessante, que ela diz o seguinte, que essa senhora é uma senhora muito invejosa e muito ambiciosa. Tudo que ela vê, ela quer. Seja em termos materiais, seja em termos de pessoa. Então, se uma amiga arrumasse um namorado que ela tinha interesse, ela dava em cima do cara. Se ela não conseguisse, ela recorria a trabalhos negativos. E é assim, não apenas na cidade dela, mas nas cidades do entorno, onde ela soubesse que tinha um desses terreiros que prestam a fazer o mal, ou seja, terreiros desorientados, terreiros entregues à perturbação espiritual, que ela ia nesses lugares, conversava com as entidades e pedia os seus favores, prometendo para a entidade que aceitava fazer o trabalho, tudo que tinha e o que não tinha. Mas resultado, ela não pagava. Muitas das coisas que ela desejava, através desses trabalhos espirituais negativos, ela conseguiu. Outras coisas não, mas seja como for, ela nunca pagou nada. Então ela ia em tudo quanto é biboca espiritual e lá conversava com as entidades mais inferiores que é possível algum médium incorporar e prometia dar um monte de coisa para a entidade. E ela não pagava. Então essas entidades começaram a agir diretamente sobre a vida dela, buscando a cobrança. Porque vamos dizer assim, no mundo espiritual inferior, impera a lei da barbárie, a lei do mais forte. Essas entidades não sentem piedade de ninguém. Elas são mercenárias. Elas agem por conta própria, buscando favores ou aquilo que lhes interessa. E como ela não pagou, então eles investiram com tudo para cima dela. Foi aonde a vida dela começou a dar errada e ela começou a sentir isso na própria carne, já que o corpo foi se transformando, ela foi perdendo o movimento do corpo. E o Espírito ainda nos disse que houve um trabalho danado do lado espiritual para fazer a proteção da casa, uma vez que essas entidades começaram a atacar o terreiro. Então, a gente começa a perceber que não é tão simples assim fazer a guarda e a proteção espiritual, né? Bom, e aí o desfecho da história é o seguinte, quando essa senhora saiu do terreiro, normalzinha, andando belezinha, e ela entrou no carro onde uma amiga a aguardava, e essa amiga depois nos contou essa parte da história, ela se virou para a amiga e disse, eu não presto, mereço tudo de ruim que acontece comigo, mas se fosse preciso, eu fazia tudo de novo. E quando essa senhora nos contou isso, eu acho que isso me chocou muito mais do que o fato espiritual em si. Porque errar, todos nós erramos. Agir por ignorância, movido por paixão, todos nós podemos fazê-lo. Nós não estamos isentos de cometer faltas semelhantes, né? de ir até esses lugares que não prestam, se envolver com essas entidades que não prestam, para buscar coisas que não nos convêm. Todos nós podemos cair nisso. Mas o que mais me impressionou é que, tendo recebido uma imensa caridade, a ponto de entrar no terreiro quase que arrastada, toda mancando, toda torta, receber o passe, recobrar o movimento do seu corpo, ainda ter a coragem de dizer, eu não presto, mereço tudo de ruim que acontece comigo, e se fosse preciso,
eu faria tudo de novo. Ou seja, é o ápice do endurecimento do coração. E eu nunca vi nada igual antes e nunca vi nada igual depois. Esse foi o único caso até agora, na minha vida mediúnica, que eu presenciei de um espírito tão endurecido assim e com tantas dívidas. Eu fiquei imaginando, e se essa senhora morre? Acontece alguma coisa, ela morre. Como é que será a recepção dela do outro lado, com esse tanto de espírito querendo se vingar dela, das promessas que ela fez e não cumpriu? Então, penso que esse caso tem muita coisa a ensinar pra gente, né? Primeiro de tudo, que os terreiros são verdadeiros hospitais realmente, né? Que não importa o tamanho da merda que a gente faz. Quando a gente vai num terreiro bem fundamentado, a gente é acolhido, é instruído e recebe uma caridade, porque o amor está acima de tudo. Segunda coisa que eu acho que esse caso nos ensina, a importância de ter uma corrente dentro do terreiro firme, porque aquela senhora tinha uma carga vibratória tão grande que ela sozinha estava conseguindo desarmonizar todos os médiuns. Por muito pouco, creio, o caos não se instaurou ali dentro. Então, quando nós entramos dentro de um terreiro, precisa ser com fé, precisa ser com amor, precisa ser com caridade, porque senão a gente não consegue manter essa corrente forte. Outra coisa que eu acho que esse caso nos ensina, né? As consequências de ser liviano. Quantas e quantas pessoas não acham que a Umbanda serve para isso, para arrumar mulher, para arrumar marido, para pagar a dívida e não sei o quê. E aí quando vão num terreiro sério que recebe uma orientação espiritual correta, coerente, concreta, não aceitando, aí acaba querendo ir nessas bibocas, nessas bocas de fumo do mundo espiritual que existe por aí. Eu costumo falar esses portal do umbral, onde não há estrutura nenhuma, onde essas entidades mistificadoras, obsessoras, tomam conta completamente da vida dos seus médiuns, se prestando a tudo quanto é tipo de lixo espiritual, a fazer aborto e coisas assim que eu não vou nem entrar nisso. As pessoas que vão aí estão correndo um sério risco. A partir do momento que você se consulta com uma entidade dessa e essa entidade fala que vai te ajudar e você promete alguma coisa em troca e você não dá, ela vai pra cima de você como um pitbull babando querendo seu pescoço. Até porque elas têm uma reputação a zelar do lado de lá, aonde a força impera. E se o espírito deixa pra lá, ele vai perdendo prestígio. É a lei do mais forte que vigora no mundo espiritual inferior. Então, olha o risco que muita gente está correndo por aí e não acorda. E por fim, que eu acho mais marcante do caso, é que como pode haver pessoas com o coração tão endurecido assim, né? Que estão sentindo na própria carne os efeitos da maldade que anda fazendo, dos erros que anda praticando, que sente a própria matéria se definhando, podendo muitas vezes acabar numa cama e a criatura ainda tem coragem de dizer que não se arrepende, que não presta e que se precisasse faria tudo de novo. Aí a gente entende por que muitas vezes a lei divina coloca alguns espíritos em processos expiatórios muito rudes, onde o seu orgulho, a sua vaidade, o seu amor próprio serão quebrados, para que assim ele aprenda o que é ser humilde, o que é respeitar, o que é amar, o que é perdoar e assim por diante. Então, espero que vocês tenham gostado desse caso e que ele sirva aí para as reflexões de vocês, como serve as minhas. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.